Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Em meio a protestos em todo o país, contrários à diminuição de recursos para a educação, os parlamentares também discutem na Câmara os cortes das verbas para as universidades públicas e institutos federais. O Ministério da Educação decidiu cortar 30% do orçamento destas instituições para gerar uma contenção de até 2,4 bilhões de reais. Para saber mais detalhes dos debates aqui no Congresso sobre o assunto, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com o líder do PCdoB, deputado Daniel Almeida, da Bahia. Bem-vindo, deputado Daniel Almeida. Obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigado a você. Deputado, eu queria que o senhor começasse falando para a gente o que o Congresso pode fazer para evitar que esses cortes na educação sejam mantidos, já que o próprio ministro quis evitar o tema cortes, né? Pois é, primeiro nós temos que compreender que educação não tem gasto, tem investimento. Nós temos que garantir os investimentos para que as pessoas possam ter acesso à educação, pesquisa, inovação. Sem isso, nós não podemos pensar num país desenvolvido. E se essa tese é verdadeira, nós temos que atuar no orçamento, e é bom que o orçamento está chegando na casa logo logo, nós estamos discutindo a lei de diretrizes orçamentárias, né? E nós temos que atuar, o Congresso precisa atuar no orçamento para assegurar os recursos que mantêm os investimentos na área de educação e até garanta ampliação, que é o que o Brasil necessita. Então, acho que uma das grandes medidas é essa. Ainda bem que a sociedade se levantou, né? A opinião pública está acompanhando e eu acho que o Congresso terá que cumprir esse papel. Agora, deputado, o ministro, quando esteve aqui na casa, ele falou que seria um contingenciamento, ou seja, que ainda neste ano poderia ser liberado os recursos. O Congresso ele pode intermediar uma negociação com os reitores das universidades para que esses recursos, a forma que eles vão ser contingenciados? Sem dúvida, nós vamos fazer debates, esse debate vai continuar na sociedade, vai continuar aqui na Comissão de Orçamento, vai continuar nas comissões temáticas da Casa, com a presença do ministro, de técnicos, de reitores, enfim, dos governadores, dos municípios. Esse é um debate que está apenas começando, né? Nós temos um problema que é a emenda 95, estabeleceu o teto de gastos. Um absurdo, um crime. Você não pode projetar por 20 anos o congelamento dos gastos públicos, né? Especialmente em áreas como educação e saúde, que são gastos, que são investimentos, se a gente quiser ser mais preciso, sempre crescentes, né? Então nós temos que fazer um debate também sobre a emenda 95, mas enquanto esse cobertor está curto, nós temos que definir com clareza a prioridade. Uma das prioridades, sem dúvida alguma, será a educação. Agora, o próprio governo ele tem falado de aumentar a DRU, que é a desvinculação dos recursos da União, e que afetaria também a educação. Essa proposta que já chegou da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o orçamento já está prevendo isso? Regina, não é só esse governo, mas esse agrava muito a situação, tem uma predileção pela proteção dos recursos financeiros para se vir aos bancos. Nós temos uma taxa de juro muito elevada, isso consome em torno de 400 bilhões por ano para esse serviço da dívida com esse juro muito elevado, e o governo fica fazendo cortes em todas as demais áreas, perde-se a capacidade de investimento do governo. Num momento de recessão, nós temos que investir mais para alavancar a economia, você vai cortando, cortando, cortando. Só não se faz corte na taxa de juros e nesse tal serviço da dívida. Só o sistema financeiro brasileiro que não perde absolutamente nada. Então, esse é um debate central que nós precisamos colocar na ordem do dia. Nós temos que tirar de algum lugar, de quem pode pagar, de quem se beneficiou esses anos todos.
Na minha opinião, nós temos que colocar isso na ordem do dia, colocar isso como prioridade. Tá, agora que eu queria também que o senhor falasse sobre um outro assunto, que o senhor participou de uma reunião da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, não foi isso? Como representante do Congresso. Conta pra gente como é que foi. Pois é, eu tive a oportunidade de estar em Genebra, agora no início do mês, para participar da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, de debates sobre diversos temas. Como é que está o Brasil nessa relação de preservação de patente, de propriedade intelectual, como é que vence burocracia, que acordos o Brasil é signatário, que outros acordos o Brasil precisa se associar. Um dos temas centrais está relacionado com o Tratado de Madrid, que é um protocolo que foi assinado em 1989 e até agora o Brasil não se associou a esse tratado, não é signatário, né? Eu, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio no ano passado, tive a oportunidade de pautar essa matéria, deliberou-se na comissão, veio a plenário, foi aprovada aqui na Câmara, está agora para deliberação do Senado e nós fomos lá tratar desse assunto, ver como o Brasil se beneficia se associando, aderindo a esse tratado e vendo também como o resto do mundo trata esses assuntos, né? O senhor podia dar um exemplo para a gente do que beneficiaria o Brasil? Por exemplo, hoje para você, se você tiver uma marca, uma patente para registrar, você tem que ir ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e você registra ela aqui e ela vale para o Brasil. Se você quiser registrar em outros lugares do mundo, você tem que encaminhar aquele registro para lá, contratar um advogado, contratar equipe, ver quais são as leis que estão vigorando naquele país para cumprir essas obrigações. Se o Brasil adere ao Tratado de Madrid, feito o registro aqui, né, a própria Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ela se encarrega de fazer esse registro ou certificar esse registro em todos os países que são signatários. E são, hoje, signatários na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, 191 países. Uma grande parte já aderiu ao Tratado de Madrid. Portanto, esse é um dos benefícios. Você elimina etapas, elimina burocracias. Agora, pode ocorrer, então, de algum outro país registrar como propriedade algo que seja daqui do país? Já tivemos casos assim. Há um tempo atrás tentaram registrar cachaça, né? É um produto brasileiro em outros países. Nós tivemos, inclusive, alguns exemplos de alguém pega um produto que é brasileiro e tenta registrar em outro país. E você não tem como acompanhar isso se você não é signatário desses acordos. Tá certo. Deputado, muito obrigada por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com o deputado Daniel Almeida, que é líder do PCdoB, e ele é da Bahia, sobre os cortes dos recursos para as universidades. Você pode assistir este e também os outros programas no nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.